Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema deste vídeo é tecido adiposo, então vamos para ele. Olha só, o tecido adiposo, ele é um dos diversos tipos de tecido conjuntivo que nós temos, né? Então, aqui eu começo apresentando para você a classificação do tecido conjuntivo. Nós temos três tipos, três grupos principais de tecido conjuntivo, sendo eles o conjuntivo propriamente dito, o conjuntivo de propriedades especiais, que é o tema deste vídeo de agora, né, o tecido adiposo, e o tecido conjuntivo de suporte, que pode ser o cartilaginoso ou ósseo. Então, fique atento aqui os nossos demais vídeos da playlist de histologia, porque nós temos aqui no canal outros vídeos sobre o tecido conjuntivo que tratam desses demais tecidos aqui, ok? Mas então, vamos lá agora para o tecido adiposo. Esse tecido, ele é constituído por células que são chamadas de células adiposas ou simplesmente de adipócitos. Uma das características principais do tecido é que essas células, elas normalmente são muito próximas entre si, ou seja, elas são bem aderidas. E, consequentemente, eu tenho pouca matriz extracelular entre essas células. A localização principal desse tecido é sob a pele, no tecido que nós chamamos de maneira mais formal de tecido subcutâneo. Ele também é conhecido como hipoderme, né? Bem, existe diferença em relação à localidade do corpo, onde nós temos em algumas regiões mais, em outras regiões menos tecido adiposo, como por exemplo, a gente encontra uma grande quantidade de tecido adiposo, mais uma quantidade maior de tecido adiposo em relação a outras partes do corpo, em abdômen e nádegas, né? E por uma questão hormonal, existe uma maior facilidade de deposição de tecido adiposo em abdômen, principalmente em abdômen, depois nádegas, e em contrapartida, quando o indivíduo, então, ele vai diminuir a quantidade de tecido adiposo, quando a pessoa vai emagrecer, essas regiões que foram as primeiras onde houve a deposição, quando essa pessoa estava engordando, nessas regiões esse tecido adiposo será mais difícil de ser diminuído, né? Então são os primeiros locais de deposição e os últimos de diminuição, né? De queima de gordura. Bem, existem algumas funções importantes desse tecido, né? É muito comum as pessoas terem um certo pé atrás com o tecido adiposo, porque ele é um reservatório de gordura, mas essa gordura ela é importante, né? Ela é necessária para o nosso organismo. Principalmente porque essa gordura, ela é chamada de gordura neutra, ela é constituída por triglicerídeos, que, dentre outras funções, tem uma função energética no nosso corpo. Então, o tecido adiposo ele é necessário e se mostra importante, principalmente em momentos de jejum, em momentos que nós não estamos tendo o aporte devido, né, o consumo adequado de quilocalorias, de nutrientes energéticos, como carboidratos. Então, nesse caso, a gente iria utilizar dessa reserva de gordura para queimar essa gordura e, então, obter energia vindo dessa queima de gordura. Uma outra função do tecido adiposo é amortecer choques. Então, ele é um tecido que, por estar na pele, abaixo da derme, ele consegue ter essa função, né, de permitir que o tecido receba alguns traumas, alguns choques mecânicos, e ele então acaba por amortecer isso. E uma outra função importante é que ele age como um isolante térmico do organismo. Então, o indivíduo que tem um tecido adiposo, ele acaba, por exemplo, sentindo menos frio, porque esse tecido adiposo, melhor dizendo, a gordura do tecido adiposo, ela age como um isolante térmico. Okay? Vale lembrar que esse tecido ele é vascularizado e ele também é inervado. Inclusive, esse tecido ele sofre bastante influência do sistema nervoso e do sistema hormonal também. Um exemplo, uma aplicação prática disso, é que por uma questão endócrina, né, hormonal, as mulheres têm tipicamente, uma quantidade maior do que os homens de tecido adiposo. É esperado, é fisiológico que isso aconteça, como resultado do status hormonal das mulheres, que apresentam, por exemplo, uma quantidade maior do que os homens do hormônio progesterona, que é um hormônio que faz as mulheres reterem mais líquido, reterem mais gordura, para prepará-las
para preparar o organismo delas para uma possível gestação. Então, de 20 a 25% de todo o peso corpóreo de uma mulher é esperado, em média, né, esse valor que seja de gordura, de tecido adiposo. Enquanto que os homens têm um valor médio esperado que de 15 a 20% do peso corporal deles é que seja de tecido adiposo. É menor por eles terem menos progesterona no organismo e por também terem mais testosterona do que as mulheres. Então, que é um hormônio que ativa o metabolismo, faz eles gastarem mais energia e terem mais massa magra, por exemplo, né? Mais massa muscular. Bem, como eu disse, então, esse tecido ele é encontrado sob a pele, e aqui eu trouxe para você uma figura que representa a pele humana, onde nós temos os vários tecidos, né, principais aqui, os 4 tecidos principais que nós temos, que existem no nosso organismo, estão aqui: o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso e tecido muscular. O tecido epitelial ele pode ser visto logo aqui em cima, é um tecido de revestimento, né, epitelial ou epitélio, que no caso da pele nós chamamos de epiderme. Esse tecido epitelial ele tem várias camadas. Logo abaixo dele nós temos o tecido conjuntivo, que nesse caso inicialmente é a derme, e logo abaixo nós temos um segundo tipo de tecido conjuntivo, que é a hipoderme, chamada classicamente de hipoderme, mas mais corretamente chamada de tecido subcutâneo, está abaixo da cutis, que é um tecido adiposo, né, representado por essa estrutura em amarelo, que é a gordura, né, são constituídos por células que armazenam gordura. Como eu disse, é um tecido vascularizado, então a gente tem várias arteríolas e vênulas aqui, inervação também, o tecido nervoso passa por aqui, e na pele também a gente tem o tecido muscular, por exemplo, musculatura para ereção de pelo, né? Bem, a classificação desse tecido é super simples, né? O tecido adiposo ele é bem informativo de maneira direta, né? O tecido adiposo é classificado em 2 grupos, ele pode ser unilocular ou multilocular. E esse termo ele já tem uma conotação direta, que nos facilita entender, que o tecido adiposo unilocular ele é representado por células, por adipócitos, que possuem no seu interior uma única gotícula de gordura. E o multilocular ele é constituído por adipócitos que têm várias gotículas de gordura no seu interior. Do ponto de vista histológico, ou melhor dizendo, do ponto de vista visual, quando a gente faz um corte histológico desse tecido e observa esse tecido no microscópio, nós conseguimos observar uma tonalidade amarelada nesse tecido adiposo unilocular e uma aparência parda no multilocular. Essa tonalidade não é tão nítida assim, mas uma análise macroscópica também é possível a gente, a olho nu, observar essas diferentes tonalidades. Por que disso? O tecido unilocular, ele tem uma única gotícula de gordura porque ele tem essa função principal de armazenar energia. É aquela gordura que vai ser armazenada em grande quantidade na célula para armazenar energia e é tipicamente encontrada em adulto. A gordura tem uma tonalidade amarelada, então o tecido fica com esse aspecto. Já o multilocular, ele é pardo porque, pelo fato de nós encontrarmos esse tecido com várias gotículas pequenas de gordura dentro da célula, o fato dessas pequenas gotículas, o fato dessas várias gotículas serem pequenas, facilita o tecido na sua queima de gordura. É mais fácil, mais rápido queimar gordura quando elas estão presentes em gotículas menores do que quando elas estão em gotículas maiores. E nós encontramos esse tipo de tecido em recém-nascidos. Por quê? Porque os recém-nascidos, por terem um tamanho corporal, né, reduzido, eles são pequenos, eles perdem calor para o meio ambiente muito rapidamente. Então, eles precisam produzir calor para manter a temperatura corpórea deles constante. Então, eles têm esse tipo de tecido, o tecido adiposo deles é formado por essas células que têm gotículas pequenas para que eles consigam queimar essa gordura rapidamente. E quem ajuda eles, quem auxilia
aos adipócitos desse tecido fazerem isso, são as mitocôndrias. A gente encontra muitas mitocôndrias nesse tecido que elas desempenham um papel importante no processo de queima de gordura. A queima de gordura depende das mitocôndrias. Então, se eu tenho bastante mitocôndrias nesse tecido, a queima de gordura nele vai ser facilitada. E pelo fato das mitocôndrias terem uma proteína dentro delas que nós chamamos de citocromos, vários tipos diferentes de citocromos, esses citocromos eles são pigmentos, eles são proteínas que têm cor e são eles que então que dão a cor amarronzada, uma coloração meio parda a esse tecido. Okay? Então, quanto à histogênese dos adipócitos, lembrando aquela nossa célula indiferenciada, né, célula tronco mesenquimal indiferenciada, multipotente, ela é capaz de se diferenciar em fibroblasto ou lipoblasto. Esse lipoblasto, ele sofre ainda um processo de alteração de morfologia, acumulando gordura nas suas gotículas, e ele pode se diferenciar em um adipócito multilocular ou unilocular. Então essa seria uma gotícula única de gordura do adipócito unilocular, que, a bem da verdade, é um termo que ele não é perfeito, porque unilocular, como eu acabei de citar, dá a entender que eu tenho uma única gotícula, mas é uma única gotícula grande de gordura. Na verdade, a microscopia eletrônica já nos mostrou que a gente observa aqui a presença de outras gotículas menores, mas sem dúvida alguma, nós temos aqui uma gotícula bem maior do que as outras. Enquanto que no adipócito multilocular, aqui sim se justifica perfeitamente o nome, onde a gente observa várias gotículas pequenas no citoplasma dessas células. É importante ressaltar que essas gotículas de gordura, elas não estão livres no citoplasma, não é gordura solta aqui, tá? Essa gordura ela é envolvida por membrana. Então a gente tem uma vesícula que armazena essa gordura aqui e aqui idem. Então num corte histológico, o que a gente observa? Cada estrutura dessa aqui é uma célula, é um adipócito, né? Em sendo um tecido adiposo unilocular, eu devo observar uma única gotícula de gordura e que é o que nós temos nessa situação aqui. Na maioria das técnicas histológicas, a utilização de substâncias químicas para preparar o tecido para sua observação, esses produtos químicos eles são solventes que retiram a gordura da célula. E aí, então, o que a gente observa? Um vazio aqui. Então, na prática de um tecido unilocular, na prática, o que a gente vai observar? A membrana da célula, o núcleo que foi deslocado aqui para a periferia, para a borda da célula, ele está encostado na membrana, e todo esse espaço aqui interno, que seria o citoplasma, ele está vazio, mas porque ele estava sendo ocupado por uma gotícula enorme de gordura. Né? Então, que é o que nós temos na figura aqui embaixo, na representação. O núcleo da célula, do adipócito, fica aqui no canto, na borda da célula. Aqui é a membrana da célula. O citoplasma ele também fica pequeno, né? O citoplasma é só essa região aqui mais rosa. E em amarelo aqui nós temos então a vesícula com a gotícula de gordura. Enquanto que quando a gente observa a gente tem uma análise mais ampla, a gente observa que realmente essas células elas são bem aderidas, são bem próximas e é um tecido vascularizado. Quanto mais o indivíduo engorda, mais gordura será armazenada dentro dessas gotículas. Maior vai ficar a gotícula e, consequentemente, maior vai ficar a célula. Então, inicialmente, a gente tem, quando o indivíduo engorda, a gente tem esse indivíduo tendo as suas células ficando maiores. Há um processo aqui de hipertrofia dos adipócitos, com algumas exceções, como, por exemplo, quando o indivíduo engorda muito e muito rápido, ou então, mais comumente, quando ele é um indivíduo que tem um grau elevado de obesidade, um indivíduo que tem obesidade mórbida. Então, nesses casos, a gente pode encontrar esses adipócitos sofrendo mitose. E aí, nesse caso, a gente não teria uma hiperplasia desse processo, ou seja, o indivíduo, então, teria mais células para guardar gordura. E aqui uma imagem do tecido multilocular, onde a gente observa os núcleos dessas células jamais no centro da célula, não ficam achatados, porque eu tenho várias gotículas menores que não impõem tanto um deslocamento a esse núcleo da célula. Então, cada
estrutura dessa aqui, cada vesícula dessa seriam, então, aquelas nossas várias gotículas de gordura vistas anteriormente aqui nessa imagem. E aqui, para finalizar, uma distribuição desse tecido, principalmente tecido multilocular, no feto humano, onde a gente observa aqui em amarelo essas regiões do corpo do bebê. Em amarelo é onde a gente tem o tecido adiposo multilocular apenas, o multilocular puro. E nas regiões em vermelho, em roxo, ou lilás, não sei que cor é essa, a gente tem uma mistura desses tecidos adiposos multilocular e unilocular também. E aí, conforme então o bebê vai crescendo, proporcionalmente, esse tecido multilocular ele vai sendo cada vez menor, proporcionalmente ao tamanho do corpo. Então, no adulto, a influência desse tecido ela é pequena, né? A gente acaba tendo uma presença proporcional muito maior do tecido adiposo unilocular. Muito bem, era isso então que eu tinha para apresentar para você sobre tecido adiposo. Te encontro daqui a pouco no próximo vídeo. Até lá!